Começando aqui, então, pessoal, a nossa aulinha aqui. Antes de eu adentrar para aquela parte onde o notário e o registrador eles têm uma intervenção muito grande aí no campo do direito de família e sucessões, vamos dar uma olhada aqui. Eu fiz um resumo, né, das características do notário contemporâneo. Embora a gente já tenha falado, eu quis deixar elas mais explícitas aqui, para que sempre fique, né, claras e na ponta da língua, tá? Vamos lá. A intervenção notarial intervém para dar forma jurídica à vontade das partes, assessoramento, aconselhamento, controle da legalidade, imparcialidade, que é aquela questão que ele não pode pender aí para nenhum dos lados, né? Imediações significa presença efetiva e pessoal do notário na outorga de atos e contratos. Aqui, sempre pode haver a nomeação de um substituto, tá, por parte do próprio notário, do registrador, que vai aí, na ausência dele, assinar as escrituras, né, dando a validade, a eficácia aí do negócio, mas com uma ressalva: para testamentos o substituto não pode assinar, só o registrador, o tabelião, tá? No caso, o tabelião. A conservação dos documentos, que, como eu falei, que quando a correção vai, né, ser feita nesses cartórios, nesses tabelionatos, os documentos têm que estar sempre perfeitos, bem conservados. E muitas vezes a gente recebe uma delegação quando passa no concurso público e assume cartórios que têm documentos de séculos e séculos. Teve cartórios que ainda tem, aliás, tem sobre documentos de compra e venda de escravos. Então, são documentos assim de gerações e gerações, de muitos séculos, que têm que estar sempre em perfeita condição. E isso é obrigação e competência do notário manter sempre em perfeita ordem, tá? A autenticidade que eu falei para vocês é a questão da fé pública. O Estado delega, então, ao particular, né, que assume aí a serventia para que possa exercer os atos. Aqui, então, os diversos ramos de atuação do notário. Aqui, eu quis deixar a aulinha um pouco separada só para ele, porque é uma questão muito peculiar. Porque o notário e o registrador, eles têm uma grande intervenção, não só no campo dos contratos, nas questões cíveis, obrigações, dar, fazer, não fazer, enfim, compra e venda, troca, permuta. Não só isso, mas eles têm uma característica de interferir na questão da família, da sucessão, que é um ramo muito singelo, precisa de muita atenção, tá? Então, vamos lá. No direito de família, o notário pode atuar nas questões de casamento, dissolução, no aconselhamento do regime de bens e se atentar quando a união for para pessoas de maior de 70 anos, que tem que ser pelo regime de separação obrigatória de bens, tá? Então, fazer todo esse aconselhamento quando as partes não sabem para que serve, né? E o que vai se comunicar nessa união e o que não vai. Realizar também casamento, a união de pessoas do mesmo sexo, tá? Que tenha o mesmo efeito para o casamento de pessoas de sexos diferentes, tá? A união estável de pessoas de sexo diferente. Então, tem aí os mesmos efeitos, tá? Então, sempre deixar isso muito claro, explicar para as partes, né, sobre os efeitos desse regime de bens, que muitas vezes as partes não sabem. Ah, vamos optar pela comunhão parcial. Não, mas pera lá. Implica futuramente? O que isso implica, né? Se eu morrer, se eu não morrer, se essa pessoa vai ser herdeira, se não vai. Isso tudo é o regime de bens. E na questão da seara da sucessão, a questão dos testamentos, tá? Geralmente se escolhe o testamento público, mas existem outros tipos de testamento que também podem ser feitos, tá? Mas a gente usa mais o público. Quando o testador vai até o tabelião
e diz para ele o que ele quer que seja feito após a sua morte. Na hora que se está fazendo um testamento, não pode se restar dúvidas sobre o que está ali, está escrito. Depois o morto não vai voltar para esclarecer a vontade que ele queria. Né? Então tem que estar sempre muito claro, tá? Aqui eu queria fazer uma ressalva com vocês. Existe uma plataforma que é a chamada Sensec. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas a Sensec, ela é a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, tá? Ela gerencia ali um banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações, escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separação, divórcios, inventários, lavrada em todos os cartórios do país, tá? Então, por exemplo, assim, quando eu vou fazer um inventário, eu tenho que saber se a pessoa que faleceu deixou ou não um testamento, tá? Então, aonde que eu vou pesquisar? Aqui na Sensec. Por quê? Se a pessoa deixou testamento, eu preciso entrar com uma ação judicial, tá? Está lá no artigo 610 do Código de Processo Civil, para que o juiz dê o famoso dele, ou seja, é uma ação de abertura e registro de cumprimento de testamento, onde o juiz vai abrir o testamento e vai validar tudo que está lá, né? Ver qual é a vontade da pessoa que faleceu, ver se está de acordo, né? Se é possível ser feito aquilo. E aí ele dá o cúmplice dele e tudo que está no testamento passa a gerir efeitos. O artigo 610 do CPC diz que, havendo testamento, o inventário só pode ser feito de maneira judicial. Porém, o CNJ, que é o órgão máximo da magistratura e que regula os provimentos que vão aí nortear a função do notário e do registrador e os negócios que serão praticados nessas serventias, no seu provimento 35, diz o seguinte, é um provimento muito extenso, tá? Mas uma parte dele diz o seguinte, que, havendo testamento, não necessariamente precisa ser feito o inventário por ação judicial. Se aberto o testamento pelo juiz na ação, dado o cumprimento dele, e todas as partes envolvidas naquele testamento, todos os herdeiros, concordarem com o que lá está escrito e não tiverem nenhuma divergência, eles podem fazer o quê? Promover a escritura pública de inventário de maneira extrajudicial num tabelionato, tá? Mas não podem divergir do que lá está escrito. Então, essa foi a ressalva que o provimento 35 do CNJ fez, tá? Outra coisa, eu posso fazer esse inventário, mesmo que tenha ou que não tenha testamento, em qualquer tabelionato, não precisa ser o da minha cidade. Como eu falei, o tabelionato não é engessado. Porém, eu tenho que estar atento a uma coisa. A questão dos emolumentos, tá? Porque varia de estado para estado. Então, assim, se eu posso escolher qualquer tabelionato para fazer a escritura pública, eu preciso ficar atento quanto ao recolhimento, por exemplo, de TCMD, TBI, tá? Que é o que fala lá no artigo 155 da Constituição Federal, tá? Onde esses impostos, eles são de competência estadual, tá? Então, por exemplo, o ITCMD, ele é de competência estadual, tá? Então, eu preciso estar atento. Por quê? Porque vai variar de estado para estado o valor que eu vou recolher dos emolumentos, tá? Então, se o bem imóvel, objeto daquele inventário, tá? Está num estado que se localiza o bem, lá, naquele lugar, que eu vou ter que recolher os emolumentos,
tá? Então, assim, ó, eu preciso conhecer muito bem o que fala o artigo 155 da Constituição Federal, tá? Por exemplo, eu tenho um bem que se localiza em São Paulo, tá? E eu estou fazendo o inventário no Rio de Janeiro. O imposto que eu vou recolher sobre esse bem é aonde ele está localizado, mesmo que o inventário tenha se realizado, esteja sendo realizado em local diverso do bem. Então, assim, eu optei por fazer no Rio de Janeiro o meu inventário, a minha escritura pública de inventário. Porém, os bens, um está no Rio de Janeiro, outro está em São Paulo, está em Porto Alegre. O imposto sobre a transmissão desses bens é recolhida aonde o bem se localiza, é de competência do Estado, tá? Isso que fala o artigo 155. Então, sempre tem que se conhecer essas legislações tributárias, tá? Quando se for fazer o inventário. Ainda mais se for um inventário que tenha aí bens espalhados por vários lugares, tá? É, mais uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando eu realizo a escritura pública de inventário diversa da comarca, no local diverso da comarca onde estão os bens, sempre lembrar que essa escritura deve ser remetida de maneira eletrônica, tá? Para o RI onde está aquele imóvel, no estado que está o imóvel, na cidade que está o imóvel, para que lá seja averbada, então, a escritura pública de inventário e que passe, então, a designar a propriedade do bem, para quem ficou, como foi que ficou a divisão, enfim, né? E existe também, além da Sensec, o e-notariado, que foi uma plataforma online onde a gente pode realizar escrituras públicas. Esse e-notariado, ele foi instituído com o provimento 100 do CNJ, tá? Então, fala que, por exemplo, temos duas partes aí querendo realizar um negócio jurídico, mas elas estão em locais diferentes. A gente pode fazer o acesso, então, ao e-notariado junto com o tabelião que a gente escolher e realizar a escritura pública de forma online, tá? Quem nos dá acesso através do certificado, então, é a Sensec, ela não cobra nada pelo certificado, mas temos também essa possibilidade, então, de realizar agora essas escrituras públicas também de maneira online, tá? A lei 14.382 do ano de 2022, ela lançou a SERP, tá? Que deixa eu só olhar aqui direitinho para não falar o nome errado para vocês. É o Sistema Eletrônico de Registros. Aqui, o que ela fez? Ela alterou a Lei 6.015, uma parte da Lei 6.015. Por quê? Porque era uma lei. Então, ela aderiu a essa nova lei, colocou dentro dela atos eletrônicos. Ou seja, agora os cartórios podem se comunicar eletronicamente. Então, eu lavro uma escritura nesse que já remete eletronicamente para esse, tá? Então, sempre ficar atento a essas leis aí que nos possibilitam fazer as coisas, os negócios dentro do nosso domicílio, sem precisar sair de casa, com maior comodidade e também com muita segurança pública, tá? Aqui, então, foi a aula que eu quis mostrar para vocês de como o notário tem uma interferência tão grande na vida das pessoas no âmbito do direito de família, que é um âmbito sensível, tá? Então, mais uma coisa que eu queria deixar clara para vocês é que quando a gente vai fazer um divórcio e, por exemplo, uma dissolução de união estável que a gente troca o nome e a gente faz um tabelionato, lembrar que nessas ocasiões a gente precisa sempre falar sobre o nome da pessoa, se ela volta a usar o nome de solteiro, se ela permanece usando o nome de casado. Caso ela volte a usar o nome de solteiro, o que acontece? Essa escritura pública é remetida lá para o registro civil de pessoas naturais, onde essa pessoa tem a certidão dela de nascimento, tá? Para mudar, então,
a certidão de casamento, perdão, né? Para mudar, então, lá, retificar, né? O seu nome, e o seu nome passa a ser, então, de solteiro, tá? Então, sempre lembrar esses movimentos cartorários aí, tá? Faz a escritura aqui, registra aqui, a verba aqui, então, sempre, né? Que é como eu expliquei, existem vários cartórios, cada um com a sua função, tá bom? Existe uma regra muito básica, que é assim, que não se deve juntar tabelionato de notas com o registro de imóveis. Por quê? Porque no tabelionato de notas eu organizo a minha vontade, eu expresso a minha vontade, e no registro eu averbo. Então, não é silente que os dois, que uma pessoa só faça o mesmo serviço. Por quê? Porque são serviços complementares. E às vezes há discordância entre o registrador e o tabelião. Então, é necessário que sejam duas partes diferentes, tá? Ao elaborar esse serviço. E aí depois eu quero falar em outra aula para vocês sobre a distinção do tabelionato de notas e o de protestos de títulos e documentos de dívida. Mas aí a gente vai, então, para o vídeo não ficar muito longo e volta daqui a pouquinho, tá?